Amados, abra sua Bíblia em Jeremias 29, 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Um versículo que você já conhece, né? Que você já ouviu, que você já leu. Um versículo já conhecido de você, mas que fala muito aos nossos corações cada vez que a gente faz a leitura dele ou procura estudá-lo, né? Sempre o Senhor coloca algumas coisas novas que nós precisamos entender. E este versículo ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Este versículo ele fala muito aos nossos corações. Ele fala muito com cada um de nós, porque ele está falando de algo que nós vivemos. Então ele fala de algo real, algo que nós estamos todos os dias vivenciando. Porque hoje eu quero falar sobre planos das nossas vidas. E quem tem planos aqui para este ano? Todos têm planos. Todos têm. Não adianta dizer, não, eu não faço planos. Não, algum plano você tem que ter. Algum plano tem. Todo ser vivente tem plano, ou bom ou ruim, mas tem. Todo ser vivente. E alguns planos são bons, são maravilhosos. Alguns fazem planos grandiosos, mirabolantes. Às vezes planos que talvez nem vai conseguir, mas ele faz, não é? Acaba até sonhando. E alguns faz planos mais simples, planos mais modestos, mais acessíveis, mas de certa forma, todos nós colocamos alguns planos para as nossas vidas, projetamos alguma coisa para o nosso futuro, e isso é muito bom. Mas o grande problema em fazer planos, amados, é quando se faz o plano e deixa Deus de fora. É quando se projeta algo para o futuro, mas não coloca Deus também nesse projeto. É quando se pensa lá na frente, mas lá na frente Deus não está nos seus pensamentos, não está naquilo que você está projetando. Então nós temos que entender que os nossos planos, eles têm uma grande chance de dar certo, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Ele tem uma grande chance de acontecer, se nós estivermos debaixo da vontade do Senhor. Assim aconteceu com o povo de Israel. O propósito de Deus, amados, para levantar a nação de Israel e levá-la para a terra prometida, uma terra que havia leite e mel, seguiu um plano do qual Deus nunca abriu mão. Deus nunca abriu mão do plano dele para levar o povo até a terra prometida. Em todo o tempo, ele seguiu o seu plano. E ele usou Abraão, ele usou José, ele usou os irmãos de José, ele usou a filha de Faraó, ele usou o próprio Faraó, além de Moisés, Arão, Josué, Calebe e até a prostituta Raabe, quando eles conquistaram Jericó. Deus usou tudo que tinha, tudo que podia, para concluir o seu plano na vida dos hebreus. Isso nos faz entender que assim como Deus teve um plano para concluir a sua vontade na vida do povo de Israel, assim também Ele tem um plano para mim e para você. Amém? Deus tem planos para nós. Quem crê nisso? Amém, amados?
Deus tem planos para o povo dele. Deus tem plano para aquele que ele chamou, para aquele que ele transformou, para aquele que se transformou em filho dele, habitação dele. Deus tem planos para essas pessoas, e essas pessoas estão aqui, amém? Essas pessoas sou eu, é você, todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só que tem um porém, amados: cada pessoa responde diferente aos planos de Deus. Cada pessoa responde de uma maneira aos planos que Deus estabelece. E foi assim com esses homens que eu citei aqui, principalmente com Moisés. E hoje eu quero avaliar com você que nós podemos nos mover debaixo do plano de Deus. Nós podemos andar debaixo da vontade do Senhor, mas também é possível mover-se fora dos planos de Deus. Nós podemos tanto andar debaixo da poderosa mão de Deus e dos seus planos, como também podemos, mesmo sendo dele, andar fora daquilo que ele deseja para as nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos para saber se estamos vivendo debaixo do plano de Deus ou não. Quem faz essa reflexão todos os dias? Senhor, eu estou debaixo da tua vontade ou não? Quem faz, amados? Porque isso é importante. Se você não faz, começa a fazer. Porque tem hora que parece que você está andando debaixo do plano de Deus, mas não está. Tem coisas que são parecidas com as coisas de Deus, mas não é de Deus. Tem coisas que são parecidas com espirituais, mas são carnais. Então nós precisamos, como a oração de Davi no Salmo 139, como que ele termina o Salmo 139? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Isso é uma reflexão, amados. E nós precisamos todos os dias: Senhor, me ajude a andar debaixo da tua vontade. Me ajude a me conduzir debaixo da tua vontade, porque uma vez convertido não é convertido para sempre. Entende isso? Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então nós precisamos prestar atenção nesses detalhes, e todos os dias renovar a nossa aliança. Senhor, me ajude a me conduzir debaixo dos teus planos, debaixo da tua vontade. E viver debaixo do plano de Deus requer alguns cuidados. E o primeiro cuidado que nós devemos ter, amados, é observar se não estamos nos movendo à frente do plano de Deus. Observar se nós não estamos à frente daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Jeremias 29:11, ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Amém? É o Senhor quem disse isso. Eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. Então é importante você saber que Deus tem plano para a sua vida. Deus tem planos para a sua família. E Ele tem planos para nós porque Ele nos ama. E Ele deseja que nós sejamos felizes. Aqui mesmo para o povo de Israel, na época de Jeremias, Deus está dizendo que Ele tinha planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a eles um futuro, uma esperança que talvez eles não tinham, que talvez eles estavam entristecidos, estavam andando fora da presença do Pai Celestial. Agora acontece que muitas vezes, amados, os planos de Deus são diferentes dos nossos, e aí está um grande problema, porque às vezes nós não aceitamos a forma de como Deus trabalha, não aceitamos a forma de como Deus age, de como Deus realiza as coisas. E quando nós não concordamos com a forma de como Deus faz as coisas, nós começamos a fazer diferente. Nós começamos a tomar a frente do negócio. Começamos a agir por conta própria.
E é aí que começa o problema. Nós temos um exemplo lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, do 11 ao 14. Ali nós temos um relato, um acontecimento, que mostra muito bem isso que eu estou falando. Que às vezes nós tomamos a direção e saímos do plano de Deus para fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Ali em Êxodo capítulo 2, 11, a palavra de Deus vai dizer assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, só um parênteses aqui, você sabe que Moisés nasceu numa época muito difícil. Moisés, ele nasceu numa época em que Faraó mandou matar todas as crianças, os recém-nascidos. E Moisés, quando então nasceu, os seus pais o esconderam, mas não podiam esconder para sempre. O menino já estava crescendo, pegando forma, e este menino então precisava ser colocado em algum lugar, de alguma maneira, para fugir dessa morte que Faraó decretou. Mas desde criança, Deus já havia escolhido Moisés para ser o libertador de Israel. E Faraó então, ele pôs essa ordem porque ele não queria mais que os hebreus tivessem homens nascendo, só deixava nascer as mulheres. Tanto é que no capítulo 1 de Êxodo, ele faz uma coisa medonha. Ele diz assim para as parteiras: olha, quando vocês for ajudar as hebreias darem luz, vocês vão lá, mas se vocês perceber que é menino, vocês sufocam ele, matam e fala que não vingou. Se for menina, deixa crescer, mas os meninos matam. As parteiras ficaram assim: não vamos fazer isso de jeito nenhum. E combinaram o quê? Combinaram e deixaram os meninos nascer. Aí ele chamou as parteiras e falou: eu não falei para vocês matar as crianças nascidas das hebreias? Não, mas é que quando a gente chega lá, a criança já nasceu. A gente chega lá, já não tem mais o que ajudar, a criança já nasceu, e aí o que a gente vai fazer? Aí então ele pegou uma outra estratégia. Agora eu quero que pega todas as crianças recém-nascidas e joga no rio Nilo. Todas. E foi quando então os pais de Moisés resolveram e tiveram uma estratégia de colocar ele num cesto, betumou o cesto, tudo direitinho, e colocou um cesto e pôs a irmã, que já tinha uns 11, 12 anos, Miriam, para acompanhar Moisés. E foi até onde umas mulheres estavam se banhando, mulheres egípcias, e ali estava a filha de Faraó. Deus preparando tudo. E aquela filha de Faraó gostou daquele menino. Eu vou cuidar desse menino. A Miriam encosta e fala: olha, eu conheço uma ama que pode cuidar dele para você. E quem que ela chama? A mãe, a própria mãe de Moisés. Olha o plano de Deus. Aí a mãe de Moisés, Joquebede, ela vai lá para o Egito para ficar de babá do próprio filho. Deus preparando tudo. Mas aí o Moisés, ele cresce. E aqui a palavra de Deus diz que naqueles dias, sendo Moisés já homem, agora ele já estava crescido, viveu ali 40 anos no Egito. Ele saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, viu o sofrimento dos hebreus. E certo egípcio estava espancando um hebreu do seu povo. E no versículo 12 do capítulo 2 de Êxodo, ele olhou de um lado, olhou de outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe ou juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Queridos, vamos tirar algumas lições sobre os planos de Deus para nós. Moisés não estava morando no Egito por acaso. Deus não fez ele crescer no Egito por acaso. Ele não foi criado ali por acaso. Deus tinha um plano para Moisés ali.
Moisés seria o libertador de Israel, seria o líder dessa nação. Deus já o havia escolhido desde criança, Deus já o havia separado como parte do seu plano. Moisés já fazia parte do plano de Deus, de levar Israel para a terra prometida, mas ainda não era a hora. Diga comigo, ainda não é a hora. Não era a hora. Agora pergunta para o seu irmão aí, você sabe aguardar a hora de Deus? Esse é um grande problema, amados. Esse talvez seja o maior de todos os nossos problemas. Porque Deus tem um plano para você, mas muitas vezes você adianta a hora. Você adianta o momento, você começa a se mover fora de hora, começa a adiantar o processo. Preste bem atenção, amados, se Deus tem um plano, Ele sabe a hora que Ele vai executar esse plano, amém? Se Ele tem um plano para a sua vida, Ele sabe a hora, o momento, o lugar certo para isso. Eu não preciso me apavorar. Foi muita presunção de Moisés matar o egípcio, ainda não era a hora. E olha o sinal que ainda não era a hora. O versículo 12 diz que ele olhou de um lado, olhou de outro lado, viu que não havia ninguém, matou o egípcio e se escondeu. Amados, quando alguém começa a olhar muito de um lado, começa a olhar muito de outro lado, é porque vai fazer coisa errada. Começa a se esconder, é porque vai fazer coisa errada. Começa a ficar olhando para lá, olhando para cá, vendo se tem alguém ou se não tem, é porque já vai tomar um caminho errado. E a consciência de Moisés ali já estava o alertando, quando ele começa a olhar de um lado, quando ele começa a ver se não tinha ninguém, a consciência dele já estava alertando que ele não tinha autoridade para fazer aquilo, ele não tinha autoridade para matar ninguém. E com isso, com esse acontecimento, ele atrasou o plano de Deus. Ele já estava separado por Deus para tirar o povo do sofrimento, mas não seria do jeito que ele achava que seria. Ele usou a sua impetuosidade, ele fez o movimento errado. E esse é o grande problema dos filhos de Deus. Às vezes nós usamos movimentos errados por causa da nossa impetuosidade, porque nós queremos, porque precisa, eu estou com pressa, tem que ser hoje, não pode ser amanhã. E por causa dessa impetuosidade a gente faz igual Moisés. Quando ele vê o egípcio batendo no hebreu, é agora eu mato esse cara e aí a gente arranca esse povo daqui e Deus já vai... Não era assim. E muitas vezes nós fazemos as coisas erradas e achamos que Deus vai concordar com a gente, porque a gente faz as coisas erradas e fica se justificando. Você nunca fez isso, né? Você nunca ficou diante de Deus assim: Senhor, eu fiz isso por causa daquilo, porque o Senhor viu o que ia acontecer se eu não fizesse. Fez errado, está errado, irmão, não adianta justificar. Agora é passar pela disciplina, é passar pelo tratamento. Errou, é disciplina. E muitas vezes nós erramos e ficamos argumentando com Deus, para que Deus concorde conosco naquilo que eu errei. E muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus fazendo aquilo ali, estou defendendo o povo de Deus, estou defendendo um hebreu, não vou deixar um egípcio bater nele. Mas estava errado, não era para fazer aquilo, não era para ser daquela maneira. Amados, nós precisamos aprender na questão de planos, que nem tudo que está dando certo é de Deus, amém? Porque tem pessoas que planejam coisas erradas e dá certo também.
Ele põe na cabeça que ele vai fazer uma coisa e faz. E aí vai falar, ó, deu certo é de Deus. Tem gente que usa isso. Não, se deu certo é porque é de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Você pode sair para ir para São Paulo e pegar uma via errada. Você vai demorar mais, mas você vai chegar em São Paulo. Mas não quer dizer que você acertou, você errou. E muitas vezes nós fazemos assim com os nossos planos. Ah, está dando certo, então Deus está nisso. Nem sempre, amados. Nós temos exemplos na Bíblia quanto a isso. Lembra quando Davi foi buscar a Arca da Aliança? Era justo buscar a Arca? Era. Davi fez o quê? Fez uma grande festa para trazer a Arca. Aliás, é a presença de Deus, amém? A presença de Deus não pode chegar aí de qualquer maneira. Vamos fazer um carro bonito, pegar os melhores bois, os Nelores fortão, colocar na frente do carro de boi, enfeitou o carro, e vamos lá, muita música, muita festa, muita alegria, muita dança, mas quando vem pelo caminho, está dando tudo certo, aleluia, glória a Deus, pá, o boi tropeça, e a arca ia cair. Uzá fez o certo? Segura a arca? Fez. Humanamente pensando, eu faria a mesma coisa. Estou lá do lado da arca, o rei me pôs ali. A arca vai cair, opa. E o que aconteceu com ele? Morreu na hora. A motivação era certa, amados? Era. Precisava trazer a Arca da Aliança? Precisava. Mas não é porque a motivação é certa. Fazendo as coisas erradas, Deus vai estar no negócio. Tinha o jeito certo de trazer a Arca da Aliança. Só os levitas podiam carregar no ombro com aquelas varas, aqueles umbrais. Não era para qualquer um carregar a presença do Senhor. E nem colocar a Arca da Aliança no carro de boi. E quando Davi descobre isso, lendo os relatos antigos, ele pede perdão ao Senhor e vai até Obed-edom, onde estava a arca, e traz ela de volta corretamente. Aí com muita alegria, com muita adoração ao Senhor. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com as nossas tomadas de decisões. Se nós não estamos debaixo do plano de Deus e da vontade dEle, nós vamos apressar as coisas e vamos criar problemas, vamos criar confusão. Essa decisão de Moisés em atacar o egípcio e matá-lo, custou caro para ele, custou caro. Essa atitude de Moisés lhe custou 40 anos numa terra estrangeira, em Midian, porque ele teve que fugir do Egito. Fugiu do Egito sem direção para o deserto e foi parar em Midian. E nesta terra, ele trabalhou para o Jetro, o sogro dele, foi onde ele conheceu sua esposa e casou com ela, e ficou 40 anos ali servindo o seu sogro, trabalhando para o sogro. 40 anos, cuidando dos animais, dando de beber, pastagem. 40 anos ali, amados. Nesta terra, Deus teve que ensinar Moisés que o plano de Deus pertence a ele e não a Moisés. Amém? O plano que Deus tem sobre as nossas vidas pertence a ele, não pertence a mim, não pertence a você. O plano que Deus tem sobre nós, amados, é dele. É Ele que sabe o melhor para você. Eu que sei os planos que tenho a seu respeito. Não é isso que o Senhor diz? É Ele que sabe. Então nós precisamos saber que o plano pertence a Deus. Nós somos apenas uma peça no tabuleiro. Nós somos apenas um instrumento que Deus vai usar para que o plano seja concretizado.
E nesse plano Deus vai usar a mim, Deus vai usar você, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar coisas ao nosso redor para conscientizar que os planos vai ser de acordo com a vontade dEle e não minha, não sua. Tome o cuidado de não se mover à frente do plano de Deus. Tome o cuidado, amados. Fique debaixo do plano que Deus tem para ti, porque Deus não tem plano B, Deus só tem um plano, é o plano A e fim de papo. Deus não tem plano B, Deus não tem plano C, Deus tem o plano A, é o plano que Ele idealizou para a sua vida, é o plano que Ele vai concretizar. Porque você vê aqui que nasce Moisés, o plano de Deus se estabelece. Vem a morte das crianças, o plano A de Deus continua. Moisés ficou 40 anos lá em Midian trabalhando com o sogro. Deus foi buscar Moisés lá, fez uma sarça arder, um mato pegar fogo, para chamar a atenção dele. Por que que Deus fez tudo isso, amados? Porque o plano A dele estava ativo. Amém, amados? Deus não muda os planos dele a respeito daquilo que ele deseja. Aquilo que ele quer fazer, ele vai concretizar. Assim foi com Moisés e assim vai ser comigo e com você. Deus tem um plano A para você, amados. Ele não vai mudar o plano para B, para C, porque olha, não. O plano que ele tem pode estar sendo interrompido por causa das suas decisões, mas o plano está lá. E a hora que você entender que esse plano é o melhor para a sua vida, o plano recomeça de novo. Se você for analisar, Deus tinha um plano para que toda a terra conhecesse da sua glória. E o que ele fez? Ele começou a levantar pessoas. Levantou Abraão, levantou Noé, levantou Jacó, levantou José, depois levantou os profetas, juízes, foi levantando. Levantou um povo, Israel. Essas pessoas deveriam proclamar a glória do Senhor para todas as nações, mas Israel não proclamou, ele segurou o Senhor com ele. Por que que eu vou proclamar para o Egito, para os inimigos? Não, segurou. Aí Deus veio com o plano eterno dele, que foi enviar Jesus, seu único filho. Mas o plano eterno de Deus já estava lá. Acontecia as coisas aqui embaixo, onde as pessoas declinavam e não faziam o que tinham que fazer, mas o plano eterno de Deus lá no céu estava indo, até Jesus vir. O plano eterno de Deus se concretizou, amados, trazendo a nossa salvação. Se nós fôssemos depender de Israel, nós estávamos perdidos. Mas Deus tinha um plano eterno, Ele tinha o plano A, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabia que o homem ia falhar. Deus tem um plano para a sua vida, e este plano vai se concretizar, da maneira como Ele deseja, como Ele quer, quando você entrar debaixo da vontade dEle e falar: Senhor, eu estou para cumprir aquilo que Tu queres na minha vida. Aleluia. Fique firme e espere, amados. O plano A de Deus para a sua vida continua. Uma hora ele vai se concretizar. Não desanime. Não desanime. Não retroceda. O autor de Hebreus fala muito bem que nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Nós somos daqueles que vai adiante, que vai à frente. Deus vai te mostrar quando chegar a hora. Não precisa ir à frente do plano. O segundo cuidado que precisamos ter é seguir o plano de Deus com obediência. Assim como Moisés tentou antecipar o plano de Deus e acabou atrasando tudo,
a concretização dele, assim também nós temos o exemplo de sua vitória quando ele entendeu que era necessário seguir o plano de Deus e obedecer aquilo que o Senhor falava. Esse é o melhor caminho para nós tomarmos neste ano de 2024. Uma vida que obedece ao Senhor. Uma vida que obedece à palavra de Deus. Uma vida que obedece os caminhos que o Senhor tem colocado para nós. Se nós desejamos alcançar os objetivos que queremos, que colocamos como alvo para este ano, nós precisamos então seguir o plano que Deus tem para nós. Muitas vezes, para alcançar o plano de Deus, amados, precisamos ser trabalhados por Deus. Antes de Deus concretizar o plano dele em nossa vida, Ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa nos disciplinar. Ele precisa fazer algo que nós necessitamos mudar. Algumas transformações. E às vezes nós nunca pensamos nisso. Às vezes a gente fala, o plano de Deus não vem, a bênção do Senhor não acontece, mas é porque ainda nós precisamos ser trabalhados em alguma coisa que Deus está vendo que precisa mudar. Então muitas vezes para alcançar o plano de Deus, é preciso ser trabalhado por Ele. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, ele passou 40 anos no Egito. Ficou lá de criancinha até 40 anos. Cometeu o erro de matar o egípcio e teve que fugir. Depois ele ficou mais 40 anos sendo tratado por Deus, trabalhando lá para o sogro. Alguém já trabalhou para o sogro aqui? Ou alguém já trabalhou para a sogra? Ou você se imagina trabalhando para o seu sogro ou para a sua sogra? Se ela for boa, né? Se ele for bom, eu não tenho do que reclamar dos meus, graças a Deus, não estão mais aqui, mas não tenho que me reclamar, principalmente da sogra, que tratava eu melhor do que a Marisa até, né? Fazia as minhas coisinhas especiais, não sei se é a verdade. Ô Joel, fiz essa pipoca só para você. Eu acreditava, né? É assim, tem sogro que vale a pena trabalhar para ele. O Jacó que o diga com o Labão. 7 anos, foi enganado, depois mais 7 anos. Mas aqui não, ele trabalhou ali com o sogro dele. E parece que era um bom homem. Aliás, ele era sacerdote em Midian. E aliás, depois na caminhada do deserto, ele deu até palpites para Moisés, né? Conselhos, para que Moisés pudesse liderar o povo. Então, talvez era uma pessoa que Moisés ouvia muito. Mas tudo isso, amados, foi preciso para que Moisés pudesse compreender como funcionava o plano de Deus. Deus teve que ensinar ele. E nós precisamos entender como as coisas de Deus funcionam, amados. Por isso que às vezes as coisas de Deus são demoradas. Por quê? Porque nós temos que aprender alguma coisa. Às vezes não pede na sexta, vem na segunda. Porque Deus quer trabalhar na gente, Deus quer mudar alguma coisa, Deus quer fazer algo. E Moisés precisava aprender sobre isso. E muitas vezes nós também precisamos aprender que antes de Deus nos dar, Ele precisa nos preparar, senão a gente perde a bênção, desperdiça a bênção, porque vai receber e não sabe usar. Então, antes de você fazer planos e confiar nos planos de Deus, você precisa entender como Deus trabalha, como Deus faz as coisas, como Ele é didático, como junto com a bênção, Ele quer ensinar, Ele quer nos fazer andar corretamente. Nós precisamos entender, amado, que a forma de Deus fazer as coisas ou pensar as coisas é diferente da forma de como nós pensamos e fazemos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos.
O Senhor diz em Jeremias 29:11 com autoridade: eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Mas quem é que sabe os melhores planos para as nossas vidas? Deus. Quem é que sabe o melhor caminho para nós? Deus. Então nós precisamos aprender como Ele trabalha. Isaías 55:8. A palavra de Deus vai dizer assim: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados, vamos entender algumas coisas. Primeiro, é Deus quem sabe o melhor para a nossa vida, amém? Segundo, Deus não pensa como nós pensamos. Eu posso dizer, aleluia, obrigado Jesus. Porque se Deus pensava igual a gente, nós estávamos perdidos. Mas Ele pensa diferente. Então nós podemos dizer, obrigado Senhor por não pensar igual a mim. Porque nós somos egoístas. Nós somos carnais. Nós nascemos no pecado, mas Deus não, Ele pensa na santidade. Ele é fiel, Ele é digno, Ele é verdadeiro. E terceiro, olha a distância da terra com o céu. Já imaginou a distância? Assim é a diferença entre os planos que eu faço e os planos que Deus faz. Resumindo, os planos de Deus são muito melhores do que os meus. Os planos de Deus são muito melhores do que os seus. Não sei que plano que você está pensando para o ano de 2024, mas busque estar nos planos de Deus, que é muito melhor. Muito. É muito melhor. É muito distante, amados. Por isso que Moisés, na primeira oportunidade, já quis dar um jeitinho. Na primeira oportunidade, eu mato esse cara aqui e a rebelião começa. Mas não era assim. Moisés talvez pensou que com a atitude de matar o egípcio, ele já resolveria a questão ali. Já daria um pouquinho de paz para os hebreus. Mas não é como nós queremos. É como Deus quer. Fala para o seu irmão aí, não é como você quer, amado. É como Deus quer. Aleluia. Moisés, depois que entendeu o seu chamado, ele foi obediente ao Senhor. Depois que ele entendeu o seu chamado, depois que ele entendeu o que estava acontecendo, depois que ele entendeu o processo, aí ele foi obediente ao Senhor. E resumindo a história, ele foi até Faraó, disse o que Deus iria fazer se ele não libertasse o povo, e isso foi umas 10, 15 vezes que ele foi lá. Quando o povo ficou frente a frente com o mar, ele foi o primeiro a dizer: vede o livramento que o Senhor fará hoje. E o Senhor falou: levanta a tua vara. Ele levantou e o mar se abriu. Guiou o povo pelo deserto, venceu várias batalhas, sempre debaixo do plano que Deus estabeleceu para ele. Não adianta viver fora do plano de Deus, amados. Não adianta. Nós temos que viver dentro dos planos de Deus. Amados, diante de tudo isso, eu posso te garantir pela Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa crer nisso.
Ele não te deixou, Ele não te abandonou. As coisas estão difíceis, não importa, mas o plano dele para você está de pé. Talvez você já pensou que você não tem um propósito neste mundo, não tem um propósito nessa vida, que você está destinado a uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Não é verdade. Não é verdade. E talvez era isso que Moisés pensava também sobre ele. Quando Moisés fugiu por causa da sua maldade lá no Egito, ele pensou que ia viver pacificamente no deserto e nas montanhas até morrer. Qual foi o plano que Moisés fez para ele, quando ele foge do Egito? Agora eu vou para um cantinho qualquer, e ali eu me estabeleço, e ali eu vivo a minha vida. Mas era esse o plano de Deus para ele? Não. Às vezes nós agimos assim. Deus não tem um plano para mim. Olha eu sou fraco, eu não tenho condições. Gideão pensou assim, dele mesmo. E outros homens também na Bíblia pensaram assim sobre eles. Os 70, quando Jesus enviou, talvez saíram assim meio desconfiados, um olhando para o outro. Mas é nós que vamos fazer isso aqui agora? E como que eles voltaram? Jesus, olha, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso. Por quê, amados? Porque o plano de Deus está sobre nós, mas não é sobre nós, é sobre Deus. Não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou transformar a vida de alguém. Eu vou apenas falar, eu vou apenas evangelizar, eu vou apenas apresentar os passos da salvação, mas quem vai transformar e salvar é Jesus. E às vezes, mas eu não posso, o que eu vou falar? Eu tenho vergonha. E talvez quando Moisés foi lá para a casa que ele encontrou lá as moças, depois foi levado para a casa de Jetro, talvez ele falou, bom, aqui eu vivo até morrer, aqui está a mulher que eu amo, o sogro que eu admiro, uma família maravilhosa, ele é sacerdote aqui, eu tenho tudo que eu preciso, para que eu vou sair daqui? Agora aqui é a minha vida. Mas Deus não deu a simples tarefa de Moisés apenas crescer no Egito. Escolheu Moisés para levar seu povo à terra prometida, e Moisés ia ter que fazer isso. Aleluia! Moisés ia ter que entrar no plano de Deus. Amados, a vontade do Senhor deve prevalecer na sua vida sempre. Sempre. Veja o nosso maior exemplo, Jesus. Ele veio, sofreu, morreu, e parece que tudo que Jesus fez foi em vão. Quando aconteceu a morte de Jesus, os discípulos ficaram decepcionados. Alguns voltaram para casa, outros ficaram escondidos, alguns desapareceram, sumiram. O comentário entre eles era que tudo havia acabado. Lembra do diálogo dos discípulos de Emaús com o próprio Jesus? Mas eis que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscita. Eis que ao terceiro dia Jesus volta à vida. E o plano de Deus continua, porque esse plano alcançou a mim, alcançou você, e alcançou uma igreja que louva, que adora, que glorifica o nome do Senhor. O plano continuou, o plano não terminou, o plano não parou. O plano A de Deus de salvar a humanidade continuou e continua, agora usando eu, usando você, usando a igreja que Ele conquistou.
Tudo isso aconteceu, amados, por causa da obediência de Jesus. Então, se você quer ver o plano de Deus concretizado na sua vida, é preciso obedecer. É preciso obedecer. É preciso estar debaixo daquilo que Ele quer. Se você seguir o plano de Deus, tenha paciência, porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Amém? Você é bom para esperar ou não? Obedeça o Senhor, seja submisso à sua vontade, tenha fé, tenha o cuidado de fazer tudo conforme Ele diz. Você tem esse cuidado, amados? O cuidado de fazer tudo conforme Ele diz. E aqui na palavra dele já está tudo dito. É só fazer. Aqui na palavra dele já está tudo declarado. É só cumprir. Lembra do casamento lá em Canaã? Qual foi a orientação de Maria para os serventes? O plano ali ia ser interrompido. O plano ali era festejar. Mas chegou no meio da festa, acabou o vinho. Ela procura Jesus. Em João 2,5, ela diz para os serventes: faça tudo o que Ele mandar. É isso que nós temos que aprender a fazer, amados. Para a festa não acabar, para a alegria não acabar, para o vinho não terminar, é fazer tudo o que Jesus diz, para o plano continuar, senão a festa encerra, e aí sim vai ser tristeza e dor. Mas se você não deixar a festa acabar, porque você está fazendo tudo o que Ele manda, então a festa vai continuar, os dias felizes vão continuar, mesmo diante das adversidades, das lutas, mas Deus está com o seu plano intacto e uma hora vai ser concluído em nome de Jesus. Ele vai concluir, porque você está fazendo tudo conforme Ele manda. Se os serventes chegam para aquela senhora, a mãe de Jesus, Maria: quem que é essa mulher aí querendo dar ordem para mim? Eu trabalho com isso não sei quantos anos, porque às vezes nós queremos usar a nossa experiência, não é verdade? E quando a gente usa a nossa experiência nas coisas espirituais é perigoso, porque as coisas espirituais não têm explicação. A nossa experiência não explica. Não explica. As coisas espirituais acontecem da maneira como Deus quer. A nossa experiência serve para as coisas corriqueiras da vida, o dia a dia, mas em se tratando de coisas que Deus faz, aí é outra conversa. E aqueles serventes não questionaram Maria, simplesmente: olha, obedeça o homem aí. E obedeceram, e a festa continuou, e o plano daquela festa foi até o fim. Deus tem um plano para você, amado. Se você quer que o seu plano perdure e continue, então você precisa fazer tudo o que Ele manda, precisa obedecer o que Ele diz. Às vezes você pode dizer ou pensar: pastor, eu errei, eu falhei, e agora o plano de Deus? Não tenha medo, amado. Moisés também errou, só que você vai passar pela disciplina. Deus vai te disciplinar, Deus vai te buscar, vai trazer, vai falar: olha, é assim, assim, assim. É a chance de aprender, é a chance de pedir perdão e continuar. Mas o plano de Deus continua sobre a sua vida. Ele não tirou os olhos de você. E saiba que Deus, Ele é especialista em tirar coisas boas de acontecimentos ruins.
Às vezes aconteceu uma coisa ruim na sua vida, mas isso vai redundar numa coisa muito boa, se você obedecer a Ele. Pode ter certeza disso. Porque olha o que virou Moisés. Moisés era para ser um fracassado e esquecido, e ninguém estaria falando nele. Hoje eu estou falando aqui de Moisés, porque ele foi um homem usado grandemente nas mãos do Senhor. Mas porque ele entendeu que ele era uma peça importante no plano que Deus tinha para ele e para todo o povo de Israel. Amados, eu quero dizer nesta noite, não saia do plano de Deus. Não deslize nem para a direita nem para a esquerda. Não troque o plano de Deus por nada deste mundo. Trocar o plano de Deus pelas coisas do mundo é rebelião deliberada. Não faça isso. Virar as costas para aquilo que Deus tem para você é rebelião deliberada. Isso significa uma rebelião porque eu quero ser rebelde, eu quero me rebelar, eu não quero os planos de Deus. E quando nós fazemos isso, o plano de Deus continua, mas a gente sai fora. E às vezes o caminho da volta é difícil. O caminho da volta é sofrido. Olha Moisés, o tratamento que ele precisou ter. E mesmo assim, quando Deus vai lá e conversa com ele, que olha, você vai libertar o povo, ele, não, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, chama o meu irmão Arão, ele é mais eloquente. E Deus estava ali, Moisés, eu quero você. E é você que vai. Nós precisamos entender, amados, e aprender a nos mover dentro do plano de Deus. Isso se faz com obediência a Deus. Isso se faz com obediência à palavra do Senhor. Isso se faz com submissão ao Senhor e dependência do Espírito Santo na nossa vida. Dependa do Espírito Santo, é Ele quem vai mostrar para você se você está no plano de Deus ou não. É Ele que vai acender a luzinha da consciência para mostrar para você, olha, você não está nos planos de Deus, você não está nos planos do Pai. Deus tem grandes coisas para você em 2024, amém? Você crê nisso? Mas para receber isso é preciso estar debaixo dos planos dele. E sem obediência, sem submissão e sem dependência do Espírito Santo, as coisas não acontecem. Então que hoje você possa tomar uma atitude, uma posição, de poder dizer, Senhor, eu vou viver debaixo dos teus planos, debaixo da tua vontade, debaixo do teu querer. Se porventura eu errar, ou tentar sair fora, que teu Espírito Santo me corrija, e me traga para perto de ti novamente. Me traga para perto da sua palavra. Esteja sempre com o coração voltado, dizendo para o Senhor, Senhor, eu não quero agir na minha impetuosidade. Eu quero agir segundo a tua vontade. Eu não quero agir como eu penso, como eu sinto. Eu quero agir segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Fique de pé, amados. Aleluia. Eu gostaria que você saísse daqui convicto nesta noite, amados, que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e que Ele não esconde esse plano de você. Ele revela esse plano para ti.
Ele revela. Porque Ele quer que você saiba o que Ele tem de bom para ti. Ele quer que você fique ciente das coisas boas que Ele tem para você. E quem revela isso para você é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem um trabalho maravilhoso. Ele sonda as profundezas do trono de Deus. A palavra de Deus diz que Ele perscruta todas as coisas do trono do Pai. Sabe para quê? Para trazer para mim e para você. O apóstolo Paulo fala que o Espírito nos revelou aquilo que Ele perscruta no trono do Pai. E Ele vai mostrando para você, Ele vai direcionando a sua vida, porque esse é o papel dEle. Jesus falou que Ele viria para isso, o Consolador. E é Ele que vai fazer você entender o plano de Deus para a sua vida. É Ele que vai fazer você compreender o que é necessário mudar, o que é necessário ser deixado, para que você viva o melhor de Deus nesta terra. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Você crê nisso, amados? Tome essa palavra no seu coração. Deixa essa palavra na sua mente, no seu coração, para que possa realmente nortear a sua vida, nortear o seu entendimento, para que você creia que você faz parte de uma igreja, de um povo que ama o Senhor, que ama a Deus, de um povo que é visitado pelo Espírito Santo, de um povo que Deus fala de uma forma tremenda. Deus ama o povo que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. E Deus não te conquistou e não te separou apenas para viver, não. Mas Ele te separou para te dar uma vida com sentido, assim como Ele fez com Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus.